internet hoje tá cheia de vídeos dizendo como sair das redes sociais, como parar de rolar o feed, como melhorar sua atenção, como desacelerar a mente. Quantos desses você já viu por aí só essa semana? Fala a verdade aqui pra mim. Só que, na real, existe uma coisa mais fácil e até divertida que pode te ajudar a ter uma mente mais tranquila nos dias de hoje. E o mais curioso, não tem nada a ver com técnica de foco nem com detox digital. É algo bem mais simples, mas que quase todo mundo esqueceu, simplesmente deixou de lado. Porque sim, eu sei como é exatamente viver com a sensação de que a mente nunca desliga. Tu deita pra descansar e ainda assim sente como se a cabeça tivesse umas 30 abas abertas. Tenta relaxar, tenta se concentrar, mas o cérebro simplesmente não para de roncar. E foi justamente aí, no meio desse caos mental, que uma coisa inesperada aconteceu comigo. Sério, tipo, eu nunca parei pra pensar nisso, fazer isso propositalmente, né? Com uma intenção muito clara, e vou fazer isso aqui pra acalmar minha mente. Não. E o que aconteceu comigo foi que nas últimas 2 ou 3 semanas eu comecei a assistir filmes antigos, sim. Desde o Cliente, de 94, Seven, O Sexto Sentido, Uma Mente Brilhante, Chamas da Vingança. E, tipo, de alguma forma, esses filmes me ajudaram a desestimular o meu cérebro, sim, por incrível que pareça. E eu nem tava procurando por isso. Eu só queria assistir algo bom, algo diferente, sabe, do que a gente tem assistido ultimamente. Mas aí eu percebi que só para começar o filme, você precisa de muita paciência. E o ritmo desses filmes te obriga a respirar. Hoje, se um vídeo leva mais de 3 segundos para começar, a gente já, pula. Mas esses filmes meio que te ensinam a esperar. E é por isso que, sem querer, eles viraram o meu detox de dopamina. Nos primeiros dias foi difícil, tá? Eu vou falar pra vocês. Eu colocava o filme e o meu cérebro ficava assim, tá lento demais, troca, não quero mais. Não gostei. Eu pegava o celular sem perceber o tempo todo, checava o tempo de duração do filme, quanto tempo faltava ainda para ele terminar, pausava para ver o que as pessoas falaram sobre ele na internet, porque, né, é antigo, tem bastante spoiler. Eu simplesmente não conseguia só assistir. Mas, à medida que eu fui insistindo, algumas coisas começaram a mudar. O silêncio que aquele filme trazia começou a ficar mais suportável. Porque as pausas começaram mais a fazer sentido, sabe? Eu percebi que o que prende a gente no filme não é o excesso de estímulo o tempo todo, mas uma boa história. Como na vida real, né? A nossa vida, ela não acontece na velocidade 2x, por mais que a gente queira em alguns momentos. E isso é algo que a maioria dos conteúdos de hoje não tem. O nosso cérebro, ele simplesmente virou uma máquina de estímulo. Entre os vídeos curtos, cortes rápidos, som, legenda, transições mirabolantes, é impossível não se sentir exausto. E quando tudo é intenso o tempo todo, nada mais te impacta de verdade. E esses filmes antigos me mostraram o oposto disso. Eles são como ouvir uma playlist lo-fi depois de um dia caótico. O ritmo é lento, a câmera fica parada, os diálogos têm espaço para respirar, os personagens têm mais profundidade, são bem mais desenvolvidos. Você realmente entra na história. E o mais curioso é que quanto mais eu assistia, mais eu me sentia calma. É quase como se o meu cérebro tivesse esquecido como era desacelerar e esses filmes estivessem me ensinando tudo isso de novo. A verdade é que a gente não foi feito para lidar com esse tanto de estímulo. E não é culpa nossa. A gente cresceu nessa era acelerada das notificações, das atualizações infinitas, das buscas constantes por novidade. Mas o problema é que isso bagunçou o nosso nível base de calma. A gente precisa do barulho para se sentir vivo. E é exatamente aí que entra o desafio.
Se você realmente quer desestimular o seu cérebro, vai precisar fazer o contrário. Assistir algo devagar, sem pular, sem olhar o celular e só estar ali presente. De verdade. E se você, assim como eu, já tentou de tudo e ainda não conseguiu desacelerar a mente, talvez o que eu vou te mostrar agora funcione para você. Parece simples, mas é quase que um treino de atenção, sem parecer que é um treino, sabe? Sem todo aquele peso e esforço que um treino tem. Quer tentar? Se sim, eu vou te falar aqui o que funcionou pra mim. Assistir um filme inteiro. Nada de assistir em partes. Escolha um dia. Faz uma pipoquinha aí bem gostosa ou qualquer coisa que você goste de comer quando assiste um filme e vá até o fim. No começo vai parecer lento, quase que incômodo. Não importa. Só continua mesmo assim até o fim. 2. Deixa o celular longe de verdade, em outro cômodo se possível, e no modo avião. O objetivo é sentir o desconforto mesmo do tédio e deixar o cérebro se acostumar com isso. 3. Assista sem fazer mais nada, sem dobrar roupa, sem cozinhar, sem lavar uma louça, sem responder mensagem. Só você e o filme. E se der sono, ótimo! Isso é o seu cérebro desacelerando. 4. Repare nas pausas. Nos filmes antigos, o silêncio também fala. Aprenda a ouvir o que está entre as falas. Isso é o que ensina o seu cérebro a desacelerar. Depois de 2 semanas fazendo isso, eu comecei a sentir prazer em não estar com a mente super estimulada. Meu corpo relaxou mais, os meus pensamentos ficaram mais tranquilos. Eu até consegui parar para refletir sobre os filmes, sobre as mensagens que foram passadas neles e pude internalizar isso. E o mais curioso foi também que eu comecei a prestar mais atenção nas coisas simples. O som da rua, a textura de uma parede, o jeito como as pessoas respiram antes de falar. Porque, sim, cara, essas coisas são muito enfatizadas nesses filmes. Era como se eu tivesse voltado a ter mais foco. Faz sentido? Esses filmes com as suas cenas longas, os diálogos lentos, me mostraram que o problema não é a falta de estímulo, é o excesso. E que talvez o segredo para se sentir meio que vivo de novo não esteja em procurar mais coisas novas, mas em voltar a sentir as antigas. Eu sei que parece meio... como é que eu posso dizer? Meio piegas, tudo isso que eu tô falando, mas, cara, foi uma coisa que aconteceu comigo de verdade e é uma alternativa que, de fato, fez eu perceber que eu poderia, através desses filmes, desacelerar. E, cara, se você chegou até aqui, ó, parabéns! Isso significa que você já começou a desacelerar. Talvez até tenha se entediado durante o vídeo, talvez tenha sentido vontade de sair dele, mas ficou. E isso já é um treino poderoso. Porque o tédio, que é esse grande vilão da era digital, pode ser o melhor amigo da sua atenção. Então, o que foi que eu aprendi de tudo isso? Que filmes antigos não são só boas histórias. Eles são lembretes de um tempo em que o cérebro tinha espaço para respirar. Ó, filosofei agora, né? E honestamente, eu tenho amado isso. No começo, como eu disse, é um pouco desafiador, mas quando você aceita que nem tudo precisa ser rápido o tempo todo, algo muda, você muda. E talvez pela primeira vez em muito tempo, o seu cérebro consiga descansar. Então, se puder, assista um filme antigo hoje, inteiro, sem tocar no celular. Esse pode ser o melhor detox que você já fez. Um forte abraço e até a próxima.